prepare-se para mergulhar nas histórias mais sombrias do canal. Criaturas da noite, lobisomens, tudo reunido em um só vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, curta e comente qual desses relatos te deixou mais arrepiado. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e encare o que se esconde atrás das sombras. O lobisomem de Ribeira das Almas. Olá, me chamo Elias Campos. Eu sou de Ribeira das Almas, um município pequeno aqui no interior do Rio Grande do Sul. Durante boa parte da minha vida, já fui caminhoneiro. Hoje em dia, vivo de fretes e entregas para fazendas aqui próximo. Mas o que vou contar aconteceu há alguns anos, numa mudança que eu fiz lá para os lados de São Gabriel. E até hoje, toda vez que passo por aquele trecho, eu não consigo evitar de olhar para os morros e lembrar. Na época, eu tinha feito uns bicos, puxando sacas de milho, levando material de construção para as colônias perto. Eu estava acostumado com estradas de chão e lugares difíceis. Foi numa terça-feira meio fria de abril que eu recebi uma ligação de uma moça chamada Irene. A voz dela era muito nervosa, trêmula. Ela perguntou se eu toparia fazer um frete, uma mudança de última hora. Ainda naquela mesma noite, falei que era meio complicado por causa do horário, mas ela insistiu que pagaria bem, que eu não precisaria me preocupar. O que, para quem vive do que entra no dia, é difícil de recusar. O Senhor não precisa carregar nada, só precisa chegar até a propriedade e deixar a mudança num bairro aqui perto na própria cidade. Ela insistiu. A gente ajuda. A gente só precisa sair daqui ainda hoje. Aquilo soava meio estranho, mas eu aceitei. Anotei a localização e segui a viagem. A tal propriedade ficava numa região chamada Ricão dos Ferreiras, um fundão de serra entre os pastos grandes e poucas casas, quase todas velhas e abandonadas há um bom tempo. A estrada de chão era úmida, estreita e cheia de pedras. Quando fui chegando na propriedade, já era noite fechada. A porteira estava trancada com a corrente. Encostando na cerca, eu percebi que havia um homem, alto, me esperando com espingarda apoiada no ombro. Por um instante eu achei que tinha sido pego em uma emboscada. Fiquei dentro da cabine, atento, com o motor ligado, esperando. Foi quando a moça da ligação surgiu da escuridão. Ela vinha correndo até o homem e pediu para que ele abaixasse a arma. Depois, ela mesma abriu o portão com muita pressa, fazendo um sinal para que eu entrasse. A casa principal ficava a uns 500 metros morro acima, grande, antiga, com estrutura de madeira e alpendre na frente. Um casarão daqueles que dá para sentir o tempo escorrendo pelas paredes. Mal estacionei e começaram a carregar o caminhão. O clima era de desespero contido. O homem da carabina, que mais tarde soube ser o seu pai, me agradeceu várias vezes. Disse que não poderia mais passar nenhuma noite ali. Eu perguntei o que havia acontecido de tão grave que eles precisavam sair com tanta pressa. Ele apenas desviou o olhar e continuou carregando as caixas. O silêncio dele falava mais do que 1000 palavras. Como era muita coisa, combinamos de voltar ao amanhecer para buscar os móveis maiores. Percebi que na cozinha, quando traziam os armários, vi vestígios de bala. Resolvi não mencionar nada. Levei a mudança até um bairro mais afastado de São Gabriel. Casa pequena, simples, mais nova. A família me seguiu em um carro atrás. Dormi na caminhonete do lado de fora para voltar na manhã seguinte e pegar o que estava faltando.
O homem que me recebeu do portão, o seu Vanderlei, era o pai da Irene. Insistiu em ir junto com um dos seus filhos, Mateus, para desmontar comigo e trazer o resto das coisas. No caminho de volta, eles ficaram em silêncio quase o tempo inteiro. Era um silêncio carregado, como se eles estivessem tentando esquecer alguma coisa que ainda estava muito perto. Quando chegamos à casa, seu Vanderlei entregou a chave para o filho. Disse: "Vai desmontando, Mateus. Daqui a pouco eu entro para te ajudar." Depois virou-se para mim e perguntou: "O senhor acredita no diabo?" Eu fiquei meio sem jeito, dei aquele sorrisinho de canto de boca e disse: "Eu acredito, tem muita coisa que a gente ainda não entende." Ele assentiu com a cabeça e disse: "Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa antes da gente ir embora." Me levou para os fundos da casa até um baixadão onde corria um açude pequeno, meio escondido pelas árvores. Paramos na beira e ele apontou para o lado. Foi bem ali, ó. Eu estava pescando aqui, era um fim de tarde. Estava anoitecendo rápido e aí eu vi uma coisa grande, escura, correndo e se mexendo entre as árvores. No começo eu achei que fosse alguém tentando roubar frutas, como às vezes acontece, mas não era gente. E também não era bicho. Naquela noite, contou ele, que ficou acordado esperando o filho mais novo voltar da cidade. Ele sempre chegava tarde. Estava sentado, lendo, quando ouviu uma voz do guri gritando no campo. Correu até a porta e viu o menino disparado. Pálido, correndo, apavorado. O guri se jogou dentro da casa e mandou fechar o portão com tudo. "Pai, aquilo correu atrás de mim. Tava de 4 como um cachorro, mas depois ficou em pé. Eu vi, era um bicho que andava como gente." Seu Vanderlei disse que foi até a janela para ver e viu algo enfiando a metade da cabeça para dentro da casa. Um animal, ou quase isso, negro, grande, parado, espreitando com olhos vermelhos como carvão em brasa. O filho conseguiu, em um rápido movimento, pegar a espingarda que estava na parede e disparou contra o bicho. O tiro pegou na borda da janela e no móvel da cozinha, assustando e fazendo o bicho correr. Mas a partir dali, daquele dia, não houve mais sossego. Na sexta-feira, no domingo, nas madrugadas, às vezes ele só rondava, outras ele tentava forçar a entrada. Um barulho de unhas arranhando madeira. Pegadas no barro da varanda, marcas de garra na porta da cozinha. Na segunda-feira, a coisa usou um truque. Ele correu pelos fundos da casa e atraiu os homens até o mato. Enquanto eles avançavam, atrás do monstro, ouviram gritos das crianças dentro de casa. Quando voltaram correndo, viram a criatura de novo, tentando forçar a porta da cozinha. Arrombaram a casa pela porta dos fundos. Atiraram. Acertaram, mas ele correu e sumiu entre as árvores. Foi aí que desistiram. Não esperaram a desgraça acontecer para tomar coragem. Tinham certeza de que aquilo estava caçando alguém ou algo da família. Depois de desmontarmos os móveis restantes, o seu Vanderlei fez questão de olhar para casa uma última vez. Ficou ali parado, na varanda, como quem sabe que está deixando algo que nunca mais vai ser tocado. Ajudamos a trancar tudo e voltamos para São Gabriel. A família ficou quieta, mas agradecida. Disse que o sítio seria colocado à venda, mesmo sabendo que talvez ninguém fosse querer comprar.
Nos meses seguintes, passei algumas vezes pela rua da nova casa da família. Sempre parava para conversar. O filho, Mateus, parecia mais calmo, Irene também. Para nossa surpresa, o sítio havia sido vendido, e até rápido, pelo bom valor. Seu Vanderlei disse que os novos moradores nunca ligaram, nunca reclamaram de nada, nem de barulho e nem de coisas estranhas. Ele dizia meio sério e pensativo: eu acho que aquilo veio por alguém da nossa família, e foi embora quando a gente se foi. Perguntei num desses dias que fui visitá-lo: seu Vanderlei, o senhor voltaria para o sítio? Ele me encarou, respirou fundo. Pra lá, nem pra morrer. A coisa na serra. Meu nome é João Miguel, garçom das madrugadas de São Paulo, onde a solidão grita pelas esquinas e os vivos se arrastam mais do que os mortos. Mas o que me assombra não mora aqui. Volta e meia, nos cantos mais escuros da minha mente, ele me espera. Venho de uma família simples, de agricultores, isolados, entre o mato seco e as encostas da serra. Desde cedo, meu pai vivia do orçado e a minha mãe fazia o que podia com pouco. Eu nunca me identifiquei com aquele lugar, com aquela vida. Desde menino, eu sentia que aquela terra escondia algo que não queria ser lembrado. A casa era afastada. Nas noites de lua cheia, minha mãe dormia comigo, espremida na rede, e o meu pai, ele sumia. Dizia que ia beber, ia nos povoados vizinhos, mas ele nunca voltava com cheiro de cachaça. Ele voltava todo suado, tenso, e a serra, nessas noites, a serra chorava. Não era um pranto humano, era um lamento bruto, cru. Quando eu fui embora com meu tio Heitor, deixei para trás tudo. São Paulo me engoliu, mas o passado, esse não me deixa enterrar fácil. Heitor, meu tio, morreu anos depois, coisa de dívida, de gente errada, mexeu com quem não devia. Eu voltei pro Piauí para avisar a minha mãe. Era a minha primeira visita depois de tanto tempo. O caminho até lá era poeira e tempo suspenso. Parecia que o lugar tinha parado de viver. Na bodega, enquanto eu esperava o sol baixar, eu ouvi uma conversa entre o pessoal do assentamento. Animais dilacerados durante a noite, galinhas, porcos, cabras, as entranhas espalhadas como oferendas. Eu me meti na conversa, perguntei: é comum isso acontecer? E a senhora do alpendre disse: deve ser onça. Acontece de vez em quando. Mas um velho, de olhar parado, com o rosto castigado pelo sol quente, respondeu: onça não. Onça mata para comer. Isso é outra coisa. Isso é negócio antigo que anda de novo por essas bandas. E se eu fosse você, garoto, eu não saía à noite. Lua cheia é ruim por aqui. Eu segui o conselho do velho. Apressei o passo antes que escurecesse. A casa do meu pai estava como nas minhas lembranças. Parecia que nada tinha mudado. Reboco falhado, tijolos à mostra, o mato crescendo e a serra ao fundo como uma parede escura. A quietura era densa, sufocante. Não havia sons de bicho, nem de vento. Quando eu cheguei, ele estava deitado no alpendre, fumando um pé duro, como do mesmo jeito que ele sempre fazia anos atrás. Quando ele me viu, ele não sorriu, não levantou, perguntou de onde estava. O que está fazendo aqui? Soltou sem tirar o cigarro da boca.
Eu disse a ele sobre o tio Heitor, sobre a visita. Ele não disse nada, apenas voltou a olhar para o horizonte. Depois deu uma pausa e respondeu seco: sua mãe morreu já faz 3 anos. A notícia me murchou por dentro. Um silêncio doído preencheu meu peito. Ele me deixou entrar. A casa parecia do mesmo jeito que eu tinha deixado há muitos anos atrás. Os móveis, as coisas. Ele improvisou algo para comermos. Durante o jantar, ele murmurava frases sem muito contexto. Frases soltas. Você não deveria estar aqui. Vai passar quanto tempo por aqui? Respondi que só uns dias. Ele não me olhava nos olhos. Após o jantar, ele foi para a varanda com um rádio velho, deitado no peito, na rede, escutando um chiado de alguma rádio mal sintonizada. Fui dar uma volta pela casa antes de dormir, bem na frente do quarto da minha mãe. O quarto dela ainda guardava seus vestígios. Uma vela apagada, um terço com as pontas partidas e um espelho coberto de um pano escuro, como se ali não fosse lugar de reflexo. Debaixo do assoalho eu encontrei uma sacolinha escondida com um caderno, algumas orações tortas, um punhal enferrujado, galhos secos amarrados em uma linha vermelha. Fechei tudo aquilo. Não era meu, não deveria estar mexendo no que era da minha mãe. Naquela noite, a insônia veio como velha visita. Eu não conseguia pregar os olhos. E então, enquanto estava deitado, eu ouvi passos no terreiro. Me levantei, fui espiar pela fresta da porta. Ao fundo, meu pai caminhava na direção da serra. Estranho, sem lanterna, sem destino, como se já soubesse para onde ir, como se fosse parte da noite. Eu esperei que ele se afastasse, depois eu fui atrás. A trilha era escura, mas o luar estava forte. Eu fiquei acompanhando ele de longe. Por um instante acabei perdendo ele de vista. A serra parecia conter a respiração. O silêncio era absoluto, nenhum som. Nada além dos meus passos e do meu coração. Foi quando eu ouvi um estalo estranho, como se fosse um rangido molhado de carne sendo puxada para fora dos ossos. Um uivo que parecia mais um choro. Um apelo de agonia. Logo após eu escuto um som de galhos, de mata quebrando. Como se alguma coisa começasse a correr em minha direção. Eu não esperei para ver. É claro, eu corri em direção a um casebre na descida da serra que as pessoas usavam quando ia caçar. Estava abandonado há muito tempo. Entrei, tranquei a porta. Não dava para enxergar muito bem. Eu olhava entre as frestas da porta velha quebrada. Algo, eu não sei dizer o que, se aproximou. A princípio, uma forma começou a se aproximar daquele velho casebre. Pelo que me lembro, era grande, mas parecia baixa, ou talvez alta, dobrada entre si. Andava estranho, como quem esqueceu de ser bicho ou de ser homem. Um silêncio em volta que doía no ouvido. Os olhos, me lembro daqueles olhos, 2 pontos vermelhos, sem reflexo, sem lógica, brilhavam dentro como brasa viva. A coisa virou a cabeça na direção de onde eu estava. Ela não avançou.
Ela só olhou. Ou acho que ela olhava. Pisquei por um instante e perdi ela de vista. Ela se foi. E enquanto eu escutei algo se distanciando, nos matos quebrando mais em cima, eu corri em direção à minha casa. A alma parecia que ia saltar do corpo. Eu corria e não olhava para trás. Na entrada do quarto da minha mãe, o pano do espelho havia caído. E no fundo dele, por um instante só, eu pensei ter visto duas luzes vermelhas, pequenas, que piscaram. Subitamente olhei para trás, mas eu não enxerguei nada. Não sei dizer quanto tempo eu levei rezando até conseguir desabar no sono. No dia seguinte, meu pai estava no alpendre, silencioso, os braços meio arranhados, uma cara meio cansada, como se não tivesse dormido bem. Eu olhei para ele e disse: "Eu vou embora hoje." Ele não respondeu, só assentiu com a cabeça. Não visitei o túmulo da minha mãe, nem fui na bodega, não falei com os vizinhos, não olhei para trás. Desde então nunca mais voltei para aquele lugar, nem para buscar o que ficou naquela casa. Porque, no fundo, eu sei, ou eu desconfio que aquilo ainda tá lá, na beira da trilha, na droba do mato, na sombra da serra, esperando eu voltar. Noite macabra, na estrada com o diabo. Olá, boa noite. Me chamo Rogério. Eu trabalho há quase 15 anos com fretes e viagens para pequenos povoados e para a capital aqui perto. Nesse tempo de estrada eu já vi muita coisa, mas nada se compara àquela viagem que eu fiz em 2006. Nunca fui um cara muito religioso, sabe? Mas eu acredito em Deus. E acho que foi essa minha pouca fé que ainda me salvou do encontro que eu tive com o diabo naquela noite. Durante a semana, eu fui procurado por um casal para fazer uma viagem. Uma mulher que se chamava Neuza, por volta dos seus 45 anos, cara ranzinza, testa franzida, um olhar de poucos amigos. Aquela típica pessoa que não faz esforço nenhum para agradar alguém. E o seu Batista, um homem com a cara meio sofrida, olhar sempre para baixo, jeito de quem era mandado pela mulher e fazia tudo o que ela dizia. Disseram que a corrida era para um pequeno sítio ali na região de Pedra Branca, um distrito afastado no município de Santa Luzia do Norte. Nós iríamos por volta das 18 horas para ver uns documentos e voltaríamos ainda na mesma noite. Combinamos a viagem para sexta-feira. O lugar era bem isolado, coisa de quase 2 horas estrada dentro. Seu Batista disse que até tinha um carro, mas que detestava dirigir à noite. Como era em cima da hora e era fora do meu horário comum de trabalho, eu meti um valor bem alto, esperando que eles fossem desistir. Mas, para minha surpresa, eles aceitaram sem nem pestanejar. Aí eu pensei comigo: agora fica feio desistir, né? Tudo bem, combinamos para sexta-feira, no horário marcado, e então eu fui buscá-los. Eu sabia mais ou menos onde ficava, mas seu Batista disse para não me preocupar, que ele ia me guiando pela estrada. Conhecia bem toda a região, dizia ele. Em determinado momento da viagem, nós saímos da pista principal. Pegamos um carroçal, uma estrada de terra batida, e começamos a entrar por umas veredas meio apertadas. Aquilo ali já estava começando a me cheirar mal. Eu perguntei que tipo de assunto eles tinham para resolver por ali. Que tipo de documentos eram esses que eles precisavam ver esse horário? Dona Neuza respondeu: Minha filha, Glória, está se envolvendo com um rapaz da cidade. Até conheço o garoto de vista.
Ele não é partido para minha filha. Criei ela muito bem para acabar com qualquer um desses, que não tem nem onde cair morto. Seu Batista se mantinha em silêncio, apenas dando as direções. E Neuza continuou. Uma conhecida minha passou o endereço dessa mulher que estamos indo. Disseram que ela faz trabalhos bons para desatar esses envolvimentos errados. Quero minha filha longe desse Zé Ninguém. Não me importa o que tenho que fazer, não importa o preço que eu pague, vou resolver essa história. Para minha surpresa, quando nós chegamos, não era nada do que eu estava esperando. Em vez de um casebre no meio do mato, na verdade era um casarão enorme, com um aspecto antigo, mas bem conservado. Vários carros estacionados do lado de fora, e tinha alguns bem caros. Tinha até uns carros com brasão da prefeitura de Lagoa Velha, da cidade vizinha. Eles desceram do carro me disseram que se eu seguisse entre 4 a 5 quilômetros eu ia chegar na cidadezinha à frente e que eu não precisava me preocupar e que por volta das 22 estariam prontos para voltar. Fui até o centro de Lagoa Velha, achei um bar, tomei uma Coca-Cola gelada, comi uns tira-gosto, joguei uma sinuquinha com o povo ali e quando estava dando por volta das 9 eu comecei a voltar. No caminho eu senti uma dor de barriga. Eu peguei um rolo de papel que eu guardava no porta-luvas, parei o carro numa vereda e fui aliviar ali na moita mesmo. Foi nesse momento que eu escutei um urro vindo da mata. Um som que até hoje ecoa nos meus pensamentos. Era uma mistura de grito humano com som de bode. Eu não sei bem explicar. Não pensei 2 vezes. Mal tive tempo de me limpar. Corri para dentro do carro e segui em direção ao casarão. Quando eu cheguei, eu parei o carro aonde eu tinha deixado eles. Eu estacionei a mais ou menos uns 200 metros da casa, próximo ao local onde eu tinha deixado eles antes de ir para a cidade. Desliguei o carro, parei no escuro e fiquei ali, dentro do carro, tentando entender o que era aquilo, que som demoníaco tinha sido aquele que eu tinha escutado. Mas foi aí que eu vi, saindo de dentro da mata, uma criatura negra, andando sobre 2 pernas finas como de uma cabra. Vestia algo que parecia uma manta preta, esvoaçante. Tinha um jeito estranho, muito esquisito de andar. Era como se fosse um homem velho, com pressa. Uma portinha nos fundos do casarão se abriu. E uma mulher foi até ele. Parecia conversar ou pedir alguma coisa. Estavam longe, mas dava para sentir que era algo muito sombrio. Quando ela voltou para dentro, ele ficou parado por um instante. Seus olhos, 2 bolas de brasa vermelha viva, se voltaram em minha direção. Olharam direto para mim. Mesmo no escuro, mesmo com o carro desligado, parecia que ele me via. Parecia que sabia que eu estava olhando para ele. Ele deu um berro ensurdecedor e começou a vir em minha direção, rápido, tão rápido que o tempo pareceu travar. E eu travei junto. Tremendo, me lembrei do terço que a minha esposa deixava na gaveta do ar-condicionado. Peguei e comecei a rezar,
Ah, como eu pedi a Deus para me livrar daquele mal. Eu senti a criatura ao lado do carro, bufando. O vidro do carro tremia com o vapor da respiração dele. Veio uma pancada forte na porta, como se forçasse a entrada. Eu segurei o rosário com tanta força que ele se partiu nas minhas mãos. Eu não sei dizer quanto tempo se passou, mas naquele instante eu me senti leve, como se estivesse em transe. Algum tempo se passou e eu escutei umas batidas no vidro do carro. Quando eu abri os olhos, era o casal batendo. Estavam prontos para ir embora. Aliviado, dei a partida e peguei a estrada. Não ousei olhar para trás nenhuma vez. No caminho de volta, eu contei o que tinha acontecido. Dona Neuza apenas sorriu meio de canto, como quem não se importa. Seu Batista, por outro lado, parecia carregado. Cabisbaixo como sempre, com um olhar de culpa. Ele estava com aquela cara de quando o caboclo perde tudo que tem num carteado e tem que voltar para casa arrependido do que fez. A viagem de volta foi até meio constrangedora. Havia um silêncio absurdo dentro do carro. Ninguém ousava dizer nada. Foi uma viagem longa de volta. Quando chegamos, me pagaram. Quando os deixei, Dona Neuza disse: Meu filho, pro seu bem, é melhor esquecer o que viu hoje. Aí eu respondi: a senhora não precisava nem me pedir. A única pessoa para quem contei foi a minha esposa, porque ela viu a minha cara pálida e de medo quando eu cheguei em casa. No dia seguinte, eu vi aonde a porta tinha sido forçada, um amassado, onde a criatura tinha batido. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro. E sabe o que é pior? A vida daquela família nunca mais foi a mesma. O rapaz que a Glória amava acabou se engraçando por uma mulher mais velha da cidade e acabou indo embora com ela. Glória, que antes era alegre, murchou como uma flor. Nunca mais namorou ninguém e só vivia em silêncio e tristeza. Algumas semanas depois, Dona Neuza ficou acamada, doente. Seu Batista parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucos meses. Glória caiu em uma tristeza profunda, numa melancolia e em um estado de depressão. E nessas horas eu me lembro do que a Dona Neuza falou no carro, naquele instante. Ela tinha dito: Não me importa o que tenho que fazer, não importa o preço que eu pague, vou resolver essa história. Mas, pensando bem, parece que o preço foi alto demais. O tal trabalho que ela mandou fazer não saiu como ela queria. E eu nunca mais voltei para aquelas bandas. Nunca mais. Deus me livre. O lobisomem de São Jerônimo do Norte. Tem coisas que o tempo não enterra. Fica na poeira, no mato, no cheiro da noite. E quem passa ali sabe. Quando a lua cheia rasga o céu, é melhor trancar as portas, porque naquela casa o que aconteceu não virou história, virou um aviso. Minha avózinha dizia isso com voz baixa, como quem entrega um segredo sem querer. Em uma rara ocasião em que a família estava toda reunida, ela nos contou sobre a maldição do genro e o triste fim de Candinha, com um olhar fixo no vazio, como quem tenta lembrar de detalhes que ainda a assustam. Vozinha contava que conheceu a Dona Alzira
e que a casa dela ficava ali, naquele assentamento, perto da mata, num povoado chamado Monte Verde, enfiado nas beiradas secas de São Jerônimo do Norte, ali no sertão do Piauí, um lugar onde o tempo anda devagar, mas a noite corre ligeira. Cresceu ouvindo os uivos que vinham da mata, nas noites de lua cheia, uivos longos, tristes, de arrepiar a espinha. Mas ninguém falava sobre isso, pelo menos não abertamente. Vozinha contava que foi num agosto distante, de vento frio e céu limpo, que o forasteiro galego chegou por ali, magro, de pele queimada, empurrando uma carroça coberta de lona. Dizia-se ser um vendedor de tudo, de sabão, panos, lamparinas e espelhos. Ele chamava-se Arthur, ou pelo menos era assim que ele se apresentou. Quem primeiro viu ele foi Dona Alzira, mas quem se encantou foi a sua filha, Candinha. 20 anos, cabelos lisos, jeito de flor do mato, trabalhadeira, sabia tirar leite de vaca com uma mão e fazer café com outra. Bastou olhar pro rapaz, pro romance acontecer. Mas seu Tobias, marido de Dona Alzira e pai da moça, não gostou. Ele não gostava de forasteiros. Esse galego aí tem jeito de bicho, não de gente. Mas a paixão dos dois falou mais alto. E quando Dona Alzira descobriu que a filha estava com o ventre crescendo, não teve mais como esconder. Foi ela quem implorou ao marido para aceitar o casamento. Afinal, o neto era uma bênção e não uma maldição. Seu Tobias resmungou, cuspiu no chão e, por fim, mandou levantar um puxadinho ao lado da casa grande. Uma casinha simples, com fogão a lenha, paredes de barro batida e um telhado baixo. Foi ali que Candinha e Arthur passaram a viver. Mas foi ali também que começou as noites estranhas. No começo tudo parecia calmo, mas a vila começou a mudar. Os velhos passaram a trancar as suas portas mais cedo. As crianças pararam de brincar na rua quando a lua estava cheia. Diziam que o ar ficava grosso, que o vento cochichava coisas. Teve uma noite em que o Zé Goela Seca, um bebum conhecido por ali, cruzou com Arthur lá perto do Riacho Fundo. Dizem que ele o insultou, que ele debochou de Arthur. No outro dia, ninguém viu o Zé, nem no bar, nem na venda. 3 dias depois, encontraram o chapéu dele perto da mata, rasgado e com marcas de unha. Candinha seguia tentando levar a vida. Arthur era calado, mas ajudava. Consertava telhado, cavava poço, cercava terreiro. Mas à noite ele sumia. Dizia que ia caçar. Levava uma faca de cabo grosso e uma lanterna velha. Voltava sem nada, com roupas rasgadas, arranhado, ofegante, com sangue seco nas mãos e nas unhas. Dizia que era dele, que tinha escorregado e caído. Sempre tinha uma desculpa. Candinha fingia acreditar, mas o medo morava nos olhos dela. Os uivos vinham fortes, e quando vinham, a vila toda se encolhia. Os cachorros latiam desatinados, as galinhas se espremiam nos cantos, e o silêncio, o silêncio, era o tipo que nem os mortos ousam quebrar. Teve uma noite em que um bezerro apareceu morto, os olhos arregalados, o bucho aberto,
com as entranhas arrancadas. Dona Alzira passou mal quando viu. Disse que aquilo não era obra de um bicho comum. Onde já se viu rasgar o animal só para arrancar as suas tripas e os miúdos? No chão do quarto de Candinha, um dia ela viu pegadas de barro pequenas, desordenadas, como se algo tivesse entrado e saído, e sobre a cama achou um livro velho, manchado com páginas arrancadas e rabiscos que ninguém entendia. Uma noite, Arthur foi acuado pelo cachorro do Matias, um cachorro valente de caça. Matias vivia se gabando para todo mundo que com aquele cachorro ele já tinha caçado até onça. O bicho, quando percebeu a presença de Arthur próximo, latiu e rosnou quase que instintivamente. Mas quando, como que por um susto, ficou imóvel, sem avançar. Arthur riu, um riso seco. Depois de um estalo, num movimento brusco, avançou como uma fera. Nem parecia um humano. O cachorro fugiu, uivando com o rabo entre as pernas. Ele ficou ali parado, respirando pesado, como se tivesse acordado de um sonho ruim. A barriga de Candinha crescia, a lua também. E numa dessas noites de lua cheia, inchada como se fosse parir desgraça, Dona Alzira acordou com um aperto no peito. Era um tipo de silêncio que pesa. Aquela hora era comum ter o cheiro fumegante de café já sendo passado, mas não havia nem cheiro, nem barulho na casa de Candinha e nem fumaça. Dona Alzira chamou. Candinha. Baixo no começo, depois mais forte. Candinha. Nada. Preocupada, amarrou o chalé nos ombros e saiu pela porta da frente, cruzando o terreiro ainda úmido do sereno da noite passada. Passou pela cancela de madeira. Entrou no quintal da filha e tudo parecia quieto, quieto demais. O bezerro começou a berrar sem parar. Os bichos ficaram agitados. O galo não cantou. O cachorro ficou acuado, encolhido no canto do alpendre com olhos arregalados. Naquela madrugada, a luz da lua parecia doente. A casa de Candinha estava com a porta da frente fechada. As janelas estavam cerradas e o silêncio pesava, denso como o breu. Ela contornou devagar, passou pelo lado da casa, os pés afundando na areia, e chegou até os fundos. Ali, a porta da cozinha estava encostada. Dona Alzira encostou o rosto na fresta e espiou. E então, ela viu. Primeiro, o sangue, muito sangue. No chão de cimento queimado, uma poça escura, espessa, que escorria em direção ao ralo. E no meio daquele cenário, um corpo feminino caído de lado, com os cabelos longos empapados no vermelho. Vestia a camisola branca que Candinha costumava usar. A barriga esvaziada, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Mas o que paralisou Dona Alzira não foi o corpo, foi o que estava ao lado dele. Uma criatura agachada, escura, com um torso arqueado e pelos desgrenhados, pretos e úmidos, cobertos de sangue. O fedor de carne podre escapava pela fresta,
Os olhos do bicho eram como duas brasas vermelhas acesas, como fogo em noite de São João. Tinha dentes, muitos dentes, e a língua pendia como a de um cão sedento, lambendo o sangue que ainda escorria da filha morta. Dona Alzira deu um passo para trás, o corpo tremendo, o grito preso na garganta, virou-se e correu o mais rápido que pôde pelo terreiro. Chegou esboferida na roça, onde seu Tobias cuidava da enxada e do milho seco. Tobias, pelo amor de Deus. Candinha, tem uma coisa lá, uma coisa horrível. Tobias, corre, homem. Candinha, tem um troço com ela, uma coisa ruim. Ele não perguntou nada. Largou a enxada, pegou a espingarda velha pendurada na cerca e correu. Com as botas afundando na terra seca, atravessou o quintal, chutou a cancela e foi direto para a porta da casa da filha. Sem pensar, sem tomar fôlego, arrombou a porta com o ombro. A imagem diante dele quase parou o seu coração. O corpo de Candinha no chão, o sangue, a barriga destruída e a criatura ainda ali, de costas sobre ela como um cão que guarda a presa. Seu Tobias ergueu a espingarda e gritou: Desgraçado! A criatura virou-se, os olhos de brasa encontraram os olhos do velho. E ali, no fundo daquele olhar animal, havia ódio, havia raiva, um ódio pessoal. A fera avançou. Morra, infeliz! Seu Tobias atirou. O estampido ecoou pelo vale como um trovão. O tiro pegou em cheio no peito da criatura, que caiu no chão, ao lado, cambaleando, soltando um urro que não parecia de um bicho e nem de gente. O som mais triste e raivoso que já se ouviu pelas bandas. Mas quando ele se ajoelhou diante da filha, vendo a barriga aberta, os olhos sem vida, ele quebrou. Não gritou, não falou, nem praguejou. Apenas caiu de joelhos no chão sujo de sangue. O olhar perdido como se tivesse morrido por dentro. A criatura ferida arrastou-se até a porta dos fundos, deixando um rastro de sangue pela cozinha. Dona Alzira tentou disparar a arma novamente, mas a espingarda bateu catolé. Ela falhou. E assim a fera sumiu na mata, mancando, ferida, mas viva. Depois disso, nunca mais viram Arthur. O povo cochichava. Uns diziam que ele era o pai da praga, outros que ele estava possuído. Teve quem jurasse ter visto pegadas de homem misturadas com garras para as bandas do serrote do Aginoco. Um menino dizia que viu um cachorro do tamanho de um burro parado na estrada. Uma lavadeira encontrou ossos e trapos no alto da grota. Mas quem viu, finge que não viu. Candinha foi enterrado debaixo do pé de tamboril, no canto do quintal. Dona Alzira que cavou a cova com as próprias mãos. Seu Tobias morreu 3 meses depois. Dizem que foi de tristeza. Dona Alzira ficou, de guarda, sentada no alpendre com a espingarda no colo. Todas as noites de lua cheia, olhando para a mata. Quando ela morreu, enterraram a arma com ela. A casa ainda está lá, fechada com cadeado que ela mesma colocou.
Dizem que tem sangue seco no chão de cimento queimado ainda hoje, marcas de garra nas portas, um rastro escuro para a mata. E quem passa ali nas noites vermelhas, se olhar demais, vê 2 olhos acesos no escuro, observando, esperando, talvez com raiva, talvez com fome. O relato termina aqui, mas o medo nunca dorme. Inscreva-se e volte se tiver coragem.